Olá, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre jornalismo em quadrinhos. Eu trouxe uma breve introdução a essa modalidade que tem ganhado cada vez mais alcance e visibilidade junto aos portais na internet, os impressos nem tanto, mas os portais de notícias e algumas agências independentes já estão investindo bastante nessa modalidade, certo? Então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês hoje é: o que é jornalismo em quadrinhos? Eu trouxe aqui uma adaptação de uma explicação criada pelo Dan Archer, que eu diagramei e que a tradução foi feita pela Emanuele Herrera. Vocês também podem encontrar esse mesmo quadrinho em inglês na archcomics.com, ok? Bom, as primeiras aparições de desenhos gráficos, de acordo com o Dan Archer, aconteceram por volta de 1842 e entre 1825 e 1842, em duas publicações inglesas. Essa última, que é de 1825, ela era protagonizada pelo cartunista Thomas Nast. Ele criou alguns símbolos, né, alguns ícones que nós utilizamos até hoje nos quadrinhos em geral, tanto para fazer sátiras, né, com ilustrações para veículos de comunicação, quanto também para os quadrinhos em geral, pela narrativa gráfica. Só que sempre, no início, sempre era mais ligado ao satírico político, e normalmente não eram sequenciais, não era uma arte sequencial, não eram quadrinhos, eram cartoons, eram ilustrações descoladas, um quadro ou dois únicos que ilustravam uma página ou meia página de uma publicação. Algumas vezes a gente confunde o jornalismo em quadrinho com essa narrativa gráfica mais satírica, mas a maior diferença entre um e o outro é porque o jornalismo em quadrinhos, ele, além de ser uma narrativa gráfica, que vão ter vários quadros, ele também se baseia em entrevistas, em dados estatísticos, em mapas, e como se fosse uma apuração mesmo. Como se fosse, não, é uma apuração jornalística em si. Então é condensado todo esse material, só que feito de uma forma de narrativa gráfica. Alguns ilustradores ou desenhistas, né, alguns artistas, escrevem e desenham, e em outros casos a gente pode encontrar tanto um desenhista trabalhando com um roteirista, uma pessoa que vai escrever e uma pessoa que vai desenhar, como é feito nos quadrinhos em geral que a gente consome, né, os quadrinhos atuais. Essa narrativa gráfica, ela é bem antiga mesmo, ela data lá do século XIX, que começaram a ter as primeiras demonstrações de versar os quadrinhos, né, essas narrativas gráficas ganharem espaço dentro das publicações jornalísticas. E é daí que eu acho que vem essa narrativa. Ela nasce, alguns estudiosos defendem que os quadrinhos eles nascem nos jornais. Assim como diversos outros produtos que derivaram direta das publicações jornalísticas, a literatura, os quadrinhos também vieram da mesma fonte. Seguindo adiante, tá, e aqui eu trago um quadro que fala sobre também o mangá, que ele no Japão ele tem uma representatividade muito grande, e aqui no Brasil tem muitos adeptos que consomem esse produto gráfico. E lá no Japão, eles, além de terem sites que publicam em tempo real notícias diárias, eles têm publicações também como se fossem livros, reportagens em quadrinhos. E tem muitas publicações, e muitas de não ficção, que é o nosso tema de pesquisa maior, né? Que nós trabalhamos com não ficção. Então, resumindo, o que faz um jornalista de quadrinhos? Eles pesquisam, investigam uma história do jeito tradicional, e essas histórias são preenchidas por quadrinhos.
Não somente com textos, fotos ou vídeos, né? Ou, no caso de uma publicação que vai na internet, mas com uma narrativa de quadrinhos. Aqui nesse quadro que vocês estão vendo, que tem em preto e branco aqui 2 ratinhos conversando, ele faz parte da publicação Maus, do Art Spiegelman, que ele chegou a ganhar um Pulitzer, que é aquela premiação norte-americana máxima do jornalismo, sobre essa obra, que é Maus, que conta sobre como foi o Holocausto. Vamos lá, nesse quadro aqui, está bem dividido em 3 grupos, o que basicamente define o jornalismo em quadrinhos, que é, né, escreve e faz as gráficas por conta própria. Vai lá. Tem o jornalista, que investiga e escreve as artes gráficas por conta própria, um cara sozinho. Aqui a gente tem o exemplo do Joe Sacco e do lado dele do Ted Hall, mas há outros, milhares de outros artistas. Ou, como eu tinha falado, que colaboram com quadrinistas, um jornalista que vai, escreve e chama só o desenhista para fazer. Ou ainda tem os quadrinhos de não ficção que abordam temas históricos, literários ou científicos. Então você pode ter, de repente, uma equipe trabalhando num produto que vai se tornar um livro-reportagem, ou você pode ter o jornalista que desenha e escreve, ou você pode ter só o jornalista que escreve e tem um artista que faz os quadrinhos. Por definição, basicamente, são essas 3 modalidades que você vai encontrar esse profissional do jornalismo em quadrinhos. Considerado, Joe Sacco, né, é considerado o primeiro jornalista de quadrinhos a ganhar prestígio e até premiações. Em 1994, ele numa entrevista, ele acabou falando sobre isso, jornalismo em quadrinho, né? E acabou cunhando essa palavra, que hoje a gente utiliza de forma mais comum no meio jornalístico, falando do jornalismo em quadrinho. Normalmente eram só narrativas gráficas de não ficção, mas jornalismo em quadrinho eu acho que fica muito mais interessante também. No quadro seguinte, nós vamos agora falar sobre os detratores. Acho que esse termo ficou bem famoso ultimamente aí na nossa política brasileira, mas são as pessoas que vão falar contra. Que logo no início, quando começou a aparecer o jornalismo em quadrinho, principalmente os livros, reportagem, que eram feitos de formas de narrativas gráficas, falava-se muito que era subjetivo, que o quadrinho era subjetivo e que não poderia ser tido com seriedade, porque um desenho era infantilizado e não traria toda a veracidade que a notícia precisa abordar. Hoje a gente sabe que isso não passa de papo furado, porque nós temos várias obras, tanto feitas por brasileiros, como feitas também por outros autores de outras nacionalidades. O que embasou esses detratores é porque, na época, o Photoshop também estava começando a ser utilizado não de forma só... É o que a gente hoje chama comumente da fake news. Então, alguns veículos de comunicação, ou que acabavam propagando as fake news, eram compradas histórias por grandes veículos de comunicação. Nesse quadro que vocês estão vendo, que tem aqui os mísseis, vocês vão perceber que foi uma imagem que foi adulterada e foi colocado mais mísseis ali como se tivesse um bombardeio um pouco mais intenso, e na realidade não era. Então esse foi um dos motivos que acabou falando, olha, se podem fazer isso com uma imagem, por que não podem também criar uma história inverídica para o quadrinho? Mas mesmo assim, contrariando o senso comum, os quadrinhos expõem a falácia de uma única verdade objetiva. Porque realmente existem vários pontos de vista para se contar uma história. E o do autor é um dos pontos de vista, desde que seja com base, principalmente o jornalismo, claro, com base na veracidade, na apuração dos fatos, na investigação e confrontando os dados. E no caso do Joe Sacco aqui, nesse outro quadro, onde ele passeia, você vai ver que quem já conhece a obra dele sabe que ele se inclui nas histórias. Ele está lá, é como se fosse em primeira pessoa. Ele sempre está participando da narrativa em que ele está incluído, ele está
participando e observando e narrando o que está acontecendo. Isso dá bastante trabalho, né? Bom, e para concluir essa parte de apresentação em quadrinhos, dessa pequena introdução do jornalismo em quadrinhos, eu queria dizer que essa arte de narrativa gráfica, ela está presente desde as fundações da raça humana, desde o início, né? E que hoje a gente pode combinar, né, esse potencial interativo da internet, redes sociais, e transformar nisso uma ferramenta poderosa, junto com as narrativas gráficas, com os vídeos, com as fotografias. Então a gente tem mais um aliado na nossa narrativa jornalística. Não precisamos só ter o texto. A gente tem o texto, a gente tem a narrativa gráfica, a gente tem fotografia, a gente tem o som, o áudio, né, que é hoje feito os podcasts também, e a gente tem os vídeos. Então a gente tem todo um arcabouço aí, todo um coletivo de técnicas e de formas de expressar a notícia, de expressar a informação, de deixar o jornalismo mais rico visualmente e na sua narrativa mais sólida, certo? Então, aqui essa é a primeira parte da apresentação sobre jornalismo em quadrinhos. Então eu vou trazer para vocês agora, na sequência, uma abordagem para quem quer se aprofundar nos estudos sobre quadrinhos. Porque uma coisa, o jornalismo em quadrinhos não deixa de ser quadrinhos, claro. Mas só que a maioria dos estudos que você vai encontrar, principalmente na USP, que tem um núcleo específico e tem as jornadas de quadrinhos anualmente, é mais sobre os quadrinhos de uma forma mais geral, todo tipo de quadrinhos. Então, para quem vai começar, eu vou indicar esse livro, que é o Apocalípticos e Integrados, do Humberto Eco, falecido autor, que ele traz uma análise crítica estético-semiótica de uma página inicial, somente de uma página, de um quadrinho da época que era do Steve Cannon, que era um personagem muito conhecido da época e que ele quis abordar. Mas a forma como ele fez a análise dessa única página pode ser utilizada por qualquer outra pessoa que queira estudar o tema de quadrinhos. Você pode pegar uma página de um livro de jornalismo em quadrinhos, de uma publicação de um super-herói, do que você quiser. Até para produzir uma análise para uma revista, para um portal na internet, que você quiser fazer uma análise um pouco mais aprofundada, você pode utilizar esse livro do Humberto Eco e usar como base para fazer essas críticas sobre quadrinhos que a gente tanto vê aí pela internet, que tem vários portais, vários canais no YouTube que acabam abordando esses temas. E com Apocalípticos e Integrados, o Humberto Eco ele lançou as bases de uma crítica estética semiótica das histórias em quadrinhos. Quando ele faz essa análise detalhada e inicial, né, desse quadrinho do Steve Cannon, e que é conhecida na América do Norte, por volta de 1947, que foi criada por Milton Caniff. Essa análise ela abrange um enquadramento, ela pega quadro a quadro e faz análise de quadro por quadro. Eu vou dar uns exemplos a seguir para que vocês possam perceber. Aqui, logo na página inicial, isso daqui é uma parte do texto tirado do livro, que ele fala: a página compõe-se de 4 tiras horizontais, 3 das quais contêm 3 vinhetas cada. A primeira tira tem apenas 2 vinhetas ou enquadramentos, visto que uma delas se alarga até abarcar o título. Bom, a vinheta, vamos dizer que é esse espacinho em branco que há entre os quadrinhos. Entendeu? Então ele faz uma análise e ele define o nome certinho do que é em cada quadro. Ele faz a estrutura. Isso, para quem trabalha com a parte de produção editorial, também é bem instrutiva. Aí aqui ele pega um quadro isolado que tem a abertura do título e ele fala: primeiro enquadramento. Em termos cinematográficos, poderemos defini-lo como um enquadramento subjetivo, como se a câmera estivesse colocada sobre os ombros do protagonista. Que aqui, se vocês olharem, o protagonista é esse cara que está com a blusa toda quadriculada. E tem o policial logo à frente dele. Os objetivos aparecem como visto por uma só pessoa
e suposto que a pessoa deva mover-se para frente. Vem ao encontro do espectador, e aqui o Steve Cannon, que é o personagem principal, entreve-se unicamente o sobretudo de ombreiras, aparece só essa parte do ombro dele, né, da blusa quadriculada. Sabemos que se trata desse personagem, claro, porque o policial cumprimenta com um sotaque familiar irlandês, né, que ele até separa ali as partes que foram ditas, que tem uma cordialidade sublinhada pelo gesto e pelo largo sorriso. O policial é aquele que desejávamos encontrar em todas as circunstâncias da vida, e como de fato aparece em toda a comédia hollywoodiana. Mais do que um policial, ele é o policial, a lei como amigo. Trava seu diálogo. Ora, veja, é o Steve Cannon. Minha irmã de Shannon me escreveu dizendo que o senhor foi procurá-la pessoalmente. Aí ele responde, exato, ela está bem. O fato do policial agradecer o Steve, chamando familiarmente de Steve, por uma cortesia feita à sua irmã, demonstra também uma atitude cordial do protagonista nos confrontos com a lei. Então aqui você está vendo que o Umberto Eco ele pega e faz esse contraponto, faz uma análise. Olha, o policial chega tratando ele bem, falando cordialmente, tratando até com apelido. Então que eles tinham uma relação de amizade, entendeu? Não de uma amizade profunda, mas de um coleguismo ou de um respeito ali. E o policial sorri para ele. Ao final dessa análise, Umberto Eco disserta sobre a linguagem das histórias em quadrinhos, onde individualizou os elementos iconográficos que usam instrumentos gráficos próprios do gênero. Bom, daí eu recomendo que vocês leiam o livro, é fantástico. Esse é um dos capítulos, é um dos maiores capítulos que tem no livro, ele abrange também ele fala sobre comunicação de massa, fala sobre outros elementos dos quadrinhos, fala sobre esses produtos de consumo em massa, que os quadrinhos entram nessa modalidade porque ele é consumido em massa, em larga escala. Então é um livro que vale a pena se aprofundar para quem quer entrar mais no gênero e ter um embasamento um pouco melhor de análise. Agora, para a gente concluir o vídeo, eu trouxe aqui um apanhado um pouco menor, mas eu não poderia deixar de falar dos valentes quadrinistas jornalísticos brasileiros e trazer pelo menos uma lista desses nomes para que vocês possam pesquisar, se aprofundar, conhecer mais o trabalho e entender como é que são feitos esses produtos. E até adquirir os livros, claro, porque é muito importante você ter. Para quem curte quadrinhos e para quem curte jornalismo, então eu acho que está bem amparado pelo que a gente tem de produção nacional hoje em dia. Vou fazer uma menção honrosa aqui, a Ângelo Agostini, da Revista Ilustrada e também do Diabo Coxo, das publicações que ele fazia, desenhava as capas e fazia diversos desenhos por toda a publicação. E o Pasquim, que apesar de não ter um foco no jornalismo, né, em quadrinhos, mas sim em charges, em sátiras mais aguçadas e mais sátiras, enfim. Vale muito a pena também pesquisar e conhecer sobre os desenhistas que participavam do Pasquim, que é uma infinidade. Ziraldo, o Enfio, e, meu Deus, Jaguar, e, enfim, uma infinidade de artistas e também escritores, muitos escritores. Muitos dos jornalistas que ainda escrevem até hoje, e desenham até hoje, eram do Pasquim. Então vale a pena conhecer um pouco mais sobre Ângelo Agostini e o Pasquim. E aqui a lista dos nossos heróis nacionais aí que estão produzindo jornalismo em quadrinho. O Alexandre de Maio, que é um dos que eu conheci primeiro, até porque ele trabalhava com rap e acabei me deparando com o trabalho dele e, enfim, eu já li esse livro dele, o Raul, também indico para quem quer ter uma leitura sobre jornalismo em quadrinhos em livro. Amanda Ribeiro, Bruna de Faria, que é desse livro Realidades Musicais, Carol Ito, que é desse livro Estilhaços, Cecília Marins, Gabriela Gucci, Elô de Ângelo,
Marina Duarte e, para fechar, Robson Vilauba. É lógico que eu posso ter esquecido vários outros nomes. Esses são os que normalmente eu encontro quando eu estou fazendo alguma pesquisa ou consumindo algum produto de jornalismo em quadrinhos. E aí você, pelo menos tendo essa lista e pesquisando sobre esses autores, você vai ver que, por exemplo, a Pública tem várias... É um site de jornalístico que tem vários produtos feitos em quadrinhos. Às vezes não chega a ser um livro, mas é uma reportagem feita em quadrinhos. Então, pesquisa um pouco, se aprofunda mais e reveja aqui o vídeo, veja as dicas que eu falei, que você vai se encantar pelo jornalismo em quadrinhos. Eu estou trabalhando num produto desse para esse ano, que não é um spin-off, mas é um alongamento de um livro que eu publiquei em 2014, chamado Corações Camponeses, que também, isso daqui eu tô dando de primeira mão, porque ainda não começamos nem a captação do financiamento coletivo para essa obra, mas que eu também quero me adentrar por esse universo. Só que eu vou entrar como roteirista, não sou desenhista. Mas tem um desenhista que está fazendo toda a parte gráfica, e esperamos aí no decorrer do ano de 2021 eu consegui colocar esse livro aí na praça também para distribuir para vocês. Esse é o fim, e eu deixo para vocês os créditos, para que vocês pesquisem também um pouquinho mais e se aprofundem. Agradeço aí, e vou deixar aí o contato e o link do nosso financiamento coletivo. A gente se vê numa próxima introdução a algum assunto relacionado ao jornalismo. Tchau!